Agora estamos aí oficialmente no Tira Dúvidas, episódio 2 do nosso Tira Dúvidas de 3S Max. A gente vai começar a modelar um personagem e a gente vai realmente desde o começo. A gente tem uma prancha que tem artes com personagem e a gente vai ver o que tá servindo, o que não tá servindo para ajeitar nela. E a gente vai conversar um pouquinho também e vai começar a preparar a cena e fazer. Já que a gente vai considerar ali, que o pessoal falou muito de escultura, digital e tudo mais, a gente vai considerar uma malha base para se trabalhar, tá? Que daí serve tanto para você utilizar em Blender e tudo mais. A gente pode deixar livre para vocês utilizarem também. E vamos lá. Ok, antes, né, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas que estão no canal aqui. Vamos lá. Que é a introdução, né? Aqui, ó, as dúvidas que surgiram, né? Não tem ninguém que teve dúvida só sobre o cadastro para estudante, né? A Autodesk tem cadastro para estudante. Os episódios gravados, o primeiro episódio já está lá no YouTube, né? Pra quem não sabe, tem um canal do YouTube, Anima Game também. Fiquem à vontade para entrar, se inscrever e tudo mais que vocês acharem interessante. E aqui eu vou preparar agora o model sheet da personagem Elana Pixelberg, né? Que a gente falou na aula anterior. Na aula não era uma aula, né? No encontro anterior. E eu vou deixar ela aqui, as imagens e tudo mais, para que vocês, se quiserem tentar junto também, podem tentar e tudo mais. E também, se quiserem trazer outras imagens, alterar a minha arte ali e tudo mais, fiquem à vontade, né? Então vamos lá, a primeira ferramenta que eu vou utilizar aqui. Deixa eu só puxar para cá para achar o arquivo certinho. Tá aqui, deixa eu ver. Não, beleza. Aqui tá aqui a personagem. Tá bem completinho, né? Esse aqui é de uma atividade de jogo de tabuleiro que vocês... Quem faz o curso no Inter tem. Mas eu vou utilizar essa personagem aqui pra mim ter... Deixa eu ver quem é que chegou aí também. Olá, Cris. Então a gente vai utilizar esse personagem aqui pra gente fazer um model sheet. E a partir dele a gente consegue fazer a modelagem ali certinho, né? Então, por que eu vou começar desse basicão, bem básico primeiro, né? Porque às vezes a gente acaba pulando algumas coisas, algumas etapas e meio que parece truque de mágica, né? Que o mágico não quer mostrar o que vem por trás de toda a mágica. Então, a partir daqui a gente consegue analisar e ver e consertar esse personagem para ele ser utilizado também pra gente fazer o model sheet, né? Primeira coisa aqui, eu vou ter que tirar esse personagem aqui dessas poses, colocar ele alinhado, né? E esse braço, ele vai ter que ficar não nessa posição que a gente chama de A, ele vai ter que ficar em T. Então a gente vai ter que corrigir esse braço aqui, né? É bom que ela, de certo grau, é mais simétrica, vai ser mais fácil, mas vamos lá. Então tá, deixa eu ver aqui, eu tenho camada separada. Deixa eu ver o contorno. Ok. Vamos lá. Eu vou pegar aqui. Eu vou recortar esse aqui primeiro. Vou até criar um arquivo novo pra mim aqui, né? Dica de ouro aqui pra esse arquivo de novo. Ele pegou a área de transferência, quanto que eu recortei, ó. 134 por 394 de altura. Qual que é a dica aqui para ter um bom model sheet para trabalhar em arquivo 3D? Pensem que 3D você vai trabalhar muito com precisão. E é difícil, às vezes, ali no 3D Max, dependendo da imagem, você pela imagem configurar ela. Então, a grande dica aqui é fazer uma área que seja fácil de se representar. E o que vai ser fácil de representar ali no 3D Max? É um quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar os dois lados iguais, até num valor que seja fácil para mim trabalhar. Aqui, ó, 400 por 400. O restante eu posso deixar igual. E eu vou criar. Criei, né? Tá criando, ó. Criou um quadradinho branco, né? Deixa eu ver como é que estão aqui vocês. Olá, Dangel. E aqui a gente vai, então, colar aqui. Eu vou apertar Ctrl V, né? Que eu recortei o personagem. E eu vou fazer essa pequena correção aqui, bem simples, do braço.
O outro também, né? Daria até pra ver ali, pra espelhar. Uma dica aqui, né? Que a gente tem aqui no Photoshop já, né? A personagem aqui, vocês viram, ó, ela não tem fundo, ela é tudo transparente. Isso é bom pra gente, né? Porque daí não vai ter nenhum quadrado cortado diferente ali, mas... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar Ctrl A, que vai selecionar tudo aqui. E depois eu vou na ferramenta de mover aqui, ó. E tem aqui, como no Illustrator, ó, tem essa opção aqui de centralizar o personagem. Ele já tá centralizado, não vai mudar, mas ó, se eu pegar aqui ele, sei lá, jogasse aqui, fizer isso aqui, também não deu. Ó, tem que apertar o Ctrl A, ele centraliza, viu? Aí eu já tenho ele centralizado. Por que que eu quero centralizado ele? Posso até nomear essa camada aqui como frente. E eu posso até, para me auxiliar, ó, apertar Ctrl R e Ctrl R de régua. Para mim ter a régua aqui, ó, ele até faz uma trava no centro. É bem importante para mim saber, para mim trabalhar os dois lados do personagem, né? Apesar de que eu vou trabalhar com simetria, se eu fizer um lado certo e eu levantar um braço e o outro ficar para baixo, não tem problema, mas vamos supor que eu precisasse dos dois lados, né? Aqui, então vai ser interessante. Uma coisa que é interessante é que mesmo que tenha uma margenzinha para baixo aqui, ó, eu vou me aproximar bastante aqui, ó, para colocar uma linha aqui, ó, para pegar mais ou menos o chão aqui também. Vai ficar interessante para mim trabalhar aqui, para eu poder colocar todas as imagens da personagem aqui. Aí, o que que eu posso fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar as imagens que eu preciso aqui, né? Pegar ela dessa lateral, né? Vamos lá, Ctrl V. Aí, em teoria, ela até tá colando certo. Acho que dá pra passar um... Deixa eu ver aqui. Dá pra pensar aqui, ó. Na coluna aqui, ó, dela. Tá aqui, ó. Então, aqui eu... A parte lateral aqui, ó, eu vou tentar centralizar mais ou menos assim. Deixa eu ver a cabeça. É até bom, ó, porque a cabeça ficou... Eu vou explicar um conceito aqui também. Deixa eu pegar aqui. Aqui acho que vai dar certinho. Ó, porque a cabeça, ela parece, ela cortou pela metade a cabeça com o desenho da lateral. Isso vai ser bastante importante pra gente fazer a modelagem ali, né? Ainda que e o personagem tem o pescoço um pouco pra trás ali, mas algumas concessões serão feitas, mas tá tranquilo. Sempre vai ter, tá? O perfeito não tem. Você vai ter que ter teu senso crítico e olhar clínico pra definir algumas coisas ali, tá? Agora eu vou pegar aqui. Eu vou colar também. Aqui eu vi que a lateral 01, vou colocar trás. Eu vou dar um Ctrl J. Aqui eu vou colocar mais uma lateral e só copiei, que eu apertei Ctrl J ali, pelo motivo que é o seguinte. Como a personagem é simétrica, os dois lados vão ser iguais. Mas se o personagem tivesse um outro lado, e não é incomum ter, né? Eu já até mostrei pra vocês aqui no encontro, acho que tirando... traçando traços e manchas. A gente viu lá que a gente pode trabalhar com personagens simétricos e quais são as vantagens e desvantagens, principalmente no contexto de jogos, né? Pra gente fazer o personagem com manchas ou não, né? Ok, ó. Eu fiz aqui o outro lado. Dá pra gente fazer o teste da frente aqui também, ó. Bem, tá tranquilo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu não fui derrubado. Não, tá tudo tranquilo aqui. Olá, Gigi, tranquilo? Boa noite. Boa Cheguei meio noite. atrasada. Não, tranquilo. A gente tá aqui nas etapas bem iniciais mesmo. A gente tá ajeitando do Model Sheet para a épura. É que eu já vou falar o que é uma épura também. Mas vamos lá. Eu preciso que então essa personagem fique em posição T. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer coisa bem simples aqui. Eu vou pegar e recortar. Sim mesmo. Ok.
Tá, Ctrl T. Mas eu tô na camada errada, daí não funciona. Aí eu apertar Ctrl T. Aí, agora sim, ó. E vou girar. E por que que eu... Voltando, né? Por que que eu tô fazendo desde essa parte aqui que pode parecer super básico pra cá? Bom, a ideia é que às vezes a gente acaba fazendo isso aqui de uma forma muito... Opa, peraí que alguém comentou alguma coisa. Botou o texto, mandou mensagem, mensagens não lidas. É daqui mesmo? Deixa eu ver. Ah, mandou boa noite ali. Mas tem mais mensagens aqui também, é. A do mensagem do servidor. Mas enfim, deixa pra cá, daí eu já puxo pra lá e consigo ver melhor, assim. É, às vezes parece que é tipo truque de mágica, né? Que o mágico não mostra o que ele tá fazendo. E isso é um pouco... Boa noite, Danjão. Isso é um pouco... Como é que eu diria? É um pouco frustrante, né? Porque daí você não sabe o que ele tá fazendo e esconde o segredo, né? Aqui é justamente o oposto. A gente quer mostrar todos os segredos e eu tô querendo trabalhar de uma maneira aqui que eu até pensei em fazer especificamente um roteiro pra isso, mas eu pensei, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer um roteiro por um motivo muito simples. Se der ruim, se der um BO, é até bom, porque às vezes a gente tá escrevendo um roteiro, a gente não pensa nos problemas que dá, né? Nos probleminhas aí. E acaba negligenciando que às vezes pode dar algum problema e como é que a gente escapa deles, né? E eu vou falar uma coisa sobre softwares 3D em geral, ou softwares em geral, eles bugam. E como bugam, 3D Max, ele é um software que eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo, grande parte do meu estudo é resolução de bugs. Porque ele buga e buga muito, muito mesmo. Ok, eu fiz um braço aqui. Eu poderia me safar com só isso. Só isso já daria, porque lá no software de 3D, se eu fosse fazer tanto o Blender ou o 3D Max, aqui tá o 3D Max, né? Eu só ia fazer metade. Deixar a pergunta pra vocês. Vocês querem que eu faça o outro lado do personagem também? Ou só metade tá bom? Acho que é o que for mais fácil pra você, talvez. Não, o mais fácil pra mim seria fazer assim, mas eu tô meio... Eu tô meio rebelde hoje. Eu vou me desafiar. Então eu vou fazer o outro lado também, porque daí Eu não todo sei se mundo estão vê. dá pra me ouvir? Dá sim. Dá. É que eu tô com um fone aqui que eu não sei se dá pra me ouvir, então. É, a Uninter, ela disponibiliza esse software pra gente? O 3D Max ou o Photoshop? Os dois. O 3D Max, ele vocês têm acesso com a matrícula. Deixa eu aumentar o volume para escutar bem aqui vocês e abaixar essa musiquinha aqui. O 3D Max vocês têm acesso no próprio site da Autodesk para baixar no computador de vocês, mediante apresentar a declaração de matrícula. O Photoshop, no caso, ele pode ser utilizado no Polo. Tem. Isso? Desculpa, é que travou um pouquinho no final. Não Ah, sei se tá. foi só comigo ou com todo mundo. Não sei, mas eu repito, não tem problema. Então, no caso, o que que tá acontecendo aqui? Eu apertei um botão ruim aqui que deu um... Pera aí. Ih, ele fechou junto com o plano de fundo o desenho ali. Deixa eu dar uns... Ah, tá. Vou ter que acabar refazendo ali. Enfim, repetindo aqui para você. O 3D Max você consegue através de licença da Autodesk. Ele é liberado lá, licença de estudante, você apresenta a declaração de matrícula e eles liberam por 2 anos. E caso você fique um pouco mais de 2 anos na instituição, tem como renovar.
O Photoshop e os outros softwares da Adobe, os alunos têm acesso no polo deles. Aí eles vão lá até o polo e eles podem utilizar lá. Foi agora? Foi. Obrigada. Nada. Podem ir falando aí, podem ficar à vontade aí. Eu acabei mesclando duas camadas ali e ficou terrivelmente ruim ali. Acho que aqui tá, mano. Aí tá. E daí agora eu vou terminar aqui. Deixa eu puxar aqui o Discord pra mim ver vocês falando. Ah, o pessoal falou que pode ser só um braço. Enfim, seria o mesmo processo do outro lado. Então, eu coloquei um E ali no chat e nunca mandei, mas eu vou apagar. Ok. Aí aqui. Ah, eu vou copiar aqui só pra ter aqui que eu fiz isso também. Pegar aqui um ponto que me ajude a copiar. E eu vou fazer diferente. Pega aqui e dar um. Depois eu mesclo diferente. Ó, Ctrl J, eu dupliquei a camada. Ctrl T. É que eu acho mais rápido que fazer o flip ali, ó. Eu pego o tamanho horizontal, lateral dele, né? Dou menos 100, ele vai inverter. É. E daí eu só vou aqui. E vamos puxando aqui. Aí eu uso o teclado um pouquinho, né? Pra ficar mais fácil pra ajustar. E na camada da frente eu vou apagar. Queria perguntar uma coisa, nada a ver, mas o professor tem interesse de, às vezes, criar um, tipo assim, não falo nem aula, mas é tipo assim, uma coisa assim mais livre de, por exemplo, a gente. Por exemplo, você tem a sua personagem, né? Todo Uhum. mundo tenta fazer o mesmo desenho, tipo uma fanart da sua mesma personagem pra ver em traços diferentes como que ficaria, ou em estilos diferentes de arte também. Uma coisa assim de aula. Ah, pode ser, a gente pode fazer isso sim. Pode fazer a personagem, a Elana aqui que foi pra atividade, não tem problema. Acho que seria legal sim. Não tem problema. Eu só acho que aqui eu utilizei. Pode ser, desculpa, eu acabei falando, mas pode ser sim. Podemos fazer alguma coisa assim. Dá até pra combinar algumas coisas lá no Resolve aí. A gente tá fazendo uma vilazinha. A gente pode até de repente fazer esse aqui ser alguma coisa que cada um faz a sua vilazinha, faz o personagemzinho, faz até o mundinho dela aqui. Eu tenho aqui outros personagens do universo dela que eu fiz pra, pra aula de desenho de jogos analógicos, né? Mas aí a gente pode fazer. Mas também, quiserem fazer. Opa, tô apertando a. Eu não sei por que eu tô com uns vícios esquisitos aqui no. Aqui, acho. No Photoshop. Aí. Mas podemos sim fazer. O que você pensou exatamente, Gigi? Ah, eu falo porque, por exemplo, tipo assim, colocar um personagem, sabe, pra todo mundo, tipo, ou fazer uma fanart ou uma ideia de personagem, ver como que as pessoas fazem, tipo, o mesmo perfil de personagem, só que com aparência diferente, sabe? Alguma coisa mais de criatividade, assim. Ah, pode ser, a gente pode fazer isso. Pode fazer. Pode ser até essa personagem, se vocês quiserem, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. A gente vai conversando. Ou se vocês quiserem outro também, não tem problema. Aqui, o que eu acho que eu vou fazer é só. Como eu já tenho o braço ali na lateral, se bem que eu vou só completar aqui o que seria o. Acho que a blusa e o casaco. E as costas aqui. Por que isso, né, que eu tô fazendo isso? Porque nesse ângulo aqui, o braço fica numa posição bem estranha. Então a gente não precisa nem considerar ele. Seria. Tem até. Tem uns model sheets e blueprints que até faz um círculo aqui onde vai sair o ombro, mas. Eu só vou tirar aqui pra gente ter uma ideia.
da visualização. Já aproveito, porque em T, né? Justamente porque em T, além de facilitar na hora de fazer o rigging, ajuda a gente a visualizar bem o personagem, né? Os detalhes dele. Bom, a lateral 2 vai ser igual. E a parte de trás, deixa eu desligar aqui. Dá pra gente ver aqui a frente. Eu vou tirar um pouco a opacidade da frente para ela não, ó, não ofuscar tanto a minha visão. Vamos lá para a parte de trás. Mas todo o material que eu produzi aqui, vocês quiserem trabalhar alguma coisa em cima, ou que nem teve, mas aí é pro pessoal de games e talvez eu vou ter que conversar isso depois. Teve um encontro lá no na sala de integração de design de games, que é o Questlog, que eu mostrei uma mecânica de jogo que o pessoal achou legal lá, que era, olha, tô apertando o Ctrl E ali pra, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas enfim, Ctrl T, que o pessoal achou legal, que alterava a animação do personagem de acordo com a personalidade dele, de acordo com o livro que eu comentei com você. Acho que eu comentei também no Traças e Manchas também. E daí o pessoal falou, achou legal lá, tal, e perguntou se podia fazer, podia usar. Eu falei, pode sim. Mesma coisa aqui, qualquer coisa que vocês verem aí, vocês podem usar sim, sem problema. Não é, a ideia mesmo é compartilhar conhecimento, né? E, e dá pra fazer um monte de coisa. Tudo que vocês tiverem de ideia ali, eu vi que alguém falou de animação ali, depois eu tenho que até ver. Que tinha até os nomes legais ali, né? Deixa eu até ver isso aqui que o pessoal falou aqui. Outros assuntos. Não foi outros assuntos? Foi no bate-papo. Ah, sim. Aqui, ó. Até que eu tinha comentado, ó. Sugeriram fazer um canal de episódio, de voz com episódios só de animação. Deem sugestões para nomes. Aí sugeriram Arte Ataque. Aí super apoiaram. Depois se anima aí. Ficou legal. Isso também. E por aí vai. Então a gente vai fazendo, a gente vai conversando ali, daí eu vou ver se faz esse se anima aí também. E a gente vai incrementando aqui, muito com a colaboração de vocês, né? Porque é legal isso, é legal essa interação, essa. Eu até meio paro de falar que às vezes eu me concentro aqui, mas é legal essa iniciativa de vocês. Eu acho que fica cada vez mais legal, direciona a gente para fazer as coisas de uma forma que fique mais legal para vocês, né? Porque eu falei até em uma aula recentemente, porque e isso é verdade mesmo. Não tem coisa que me deixa mais feliz quando as coisas dão certo para vocês. E eu soube que, mesmo que pouquinho, né? Porque o esforço é de vocês, não o meu. É, eu tive parte em algum razoável, nem que seja pouquinho ou muito sucesso de vocês. Então, se vocês quiserem fazer as coisas, a gente faz sim. Agora aqui, a gente conseguiu fazer as costas também, né? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou bater um risquinho aqui, vamos ver. Essa camada mesmo. Eu vou apagar aqui. Mas também era indiferente. Eu vou aqui, vou salvar como. Vou puxar pra cá pra vocês não descobrirem todos os meus segredos. Vamos lá. Porque daí a gente... Deixa eu colocar aqui. Cheat. Relando. Então, aí tudo na famosa T-pose, pose T, né? E agora eu vou exportar. Podia ser exportação rápida como
PNG? Mas eu vou deixar em JPG mesmo. Não, eu vou fazer a exportação rápida mesmo. Exportar, exportação rápida com PNG. Vamos lá, então, em a pastinha aqui. Tá aqui a minha pastinha. Opa, tá aqui a minha pastinha. Esse aqui eu vou chamar de Elana Frente, tá? Tá, esse aqui eu vou até deletar essa lateral 2 aqui. Vou fazer para essa aqui aparecer. Ctrl J, Ctrl A, Ctrl T, menos 100, né? Para ela se espelhar. Ok, beleza. Esse aqui eu vou chamar de lateral 2. Ok, então acho que a gente tá bem próximo já de começar a mexer no 3D Max e preparar nossa cena para fazer a nossa personagem. Vamos lá, então, exportar com PNG, Elana, chamar de lateral 1. E esse aqui, exportar com PNG, lateral 2. Aqui, exportar com PNG. Trás. Ok, então. Então, temos aqui as imagens no Photoshop. Agora, nosso objetivo é passar para esse camarada que é o 3D Max. Beleza, então. O que que eu, particularmente, gosto de fazer antes de mais nada? Eu gosto de... A gente viu até na outra aula lá. Eu gosto de deixar configurado em centímetros aqui para mim. Já deve estar. Eu vou em personalizar. Aí eu vou em configuração de unidades. Geralmente ele está em unidades genéricas. Eu vou aqui em métrico e centímetros. Só que o 3D Max é ardiloso. Ele é perigoso. O que eu quero dizer com isso? Você acha que deixou em centímetros? Mas você tem que clicar em mais um botão. Porque aqui ele vai estar em polegadas. Aí cada unidade vale 2,54 centímetros. Aí você vai exportar para um Unity, para um Unreal e ele vai fazer essa maldade com você. Do teu objeto ficar com um tamanho que não tá funcionando. Então aqui também tem que ficar em centímetro. Aí cada distância 1 centímetro. Então ok, ok. E aí eu tenho a minha cena nessa situação. O que que eu vou fazer agora? Eu vou construir um plano. Eu tenho um plano, né? Não pude resistir a essa piadoca. O que que eu vou fazer, né? O que que eu já construí no Photoshop ali? Tem um espacinho em cima e um espacinho pequeno embaixo, né? Deixar vocês escolherem. Mais ou menos que altura que vocês querem que a personagem tenha? Eu acho. É a altura da personagem? Isso, que altura que você acha que ela pode ter? Oi? 1,60? 1,60? 60, Tá bom. por aí. Tá, eu vou colocar aqui então. Vamos pensar aqui. No meu desenho, provavelmente tem um espacinho embaixo e em cima. Pois dá para ajustar isso também. Mas eu vou considerar então que para mim ter 1,60, eu vou ter que ter 165 centímetros, considerando o espacinho ali, né? E 165 centímetros. Ok. Beleza. E é justamente porque eu fiz todos eles nesse quadrado. Porque daí fica muito mais fácil organizar esses planos, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou só copiar 4 planos. Aqui. E vou dar OK. Vou lá no meu
explorador de arquivos, né? Tá aqui. Eu vou pegar aqui a... Deixa eu pegar aqui. A Elana frente, ó, eu tenho que jogar no quadradinho que eu quero, no plano que eu quero. Se eu jogar lá atrás, ó, ele vai me perguntar se eu quero usar como fundo da viewport, assim, pra fazer iluminar o cenário. Não, eu não quero isso não, cancela. Aí eu vou colocar aqui a lateral 1, a lateral 2 e a parte de trás. O que a gente vai construir aqui agora é um quadrado que a gente chama de épora. É um conceito da engenharia que você desenha o objeto em várias vistas. Aí você faz tipo uma cúpula. E a partir dessa cúpula você vai olhando as vistas numa visão ortográfica e vai esculpindo o objeto para ele se formar, né? Então essa cúpula é uma épora, né? Não é exatamente esse o nome, né? Mas acho que essa é uma explicação que ajuda bastante. Então tá, eu preciso que todos esses objetos fiquem de pé. Então eu vou utilizar aqui no 3D Max essa ferramenta aqui, ó, de Snap de ângulo. O que é um Snap, meu Deus? Ele vai parar em graus conhecidos, de parar de 5 em 5 graus. Por quê? Porque eu quero deixar em 90. Eu vou puxar aqui, ó, tá... Talvez na minha tela seja difícil de ver, mas tem um 90 amarelinho ali que aparece no grau que eu quero, e é esse que eu quero. Eu vou colocando aqui. E se não for, se eu tiver errado, ó, colocar aqui, coloquei mais. Aqui embaixo ele salva o valor, então eu posso colocar 90 aqui. Eu posso ir direto, inclusive, aqui, ó. 90. E também, ó, posso apertar o botão direito na rodinha aqui. E... é o X, será? 90? É isso mesmo. Ok. Então eu tenho esses planos aqui, né? Posso selecionar todos eles para ficar mais fácil. Para mim, isso é muito tecnologia. A Ari Yunabi. Mas se quiser, eu posso ir mais devagar. Posso explicar de novo as coisas aqui. Tranquilão, tá? Eu vou apertar F de... Deixa eu ver. F de prestar respeito no Call of Duty. Ou F de frango. Só pra mim ver aqui, ó. Ele tá em estrutura de arame. Eu já aproveito e vejo uma coisa. Que eles têm esses pontos aqui, ele não precisa. Eu posso até deixar esse objeto mais simples. Aqui, ó, em segmentos. Posso deixar um. E se eu quiser direto pro 1, eu aperto o botão direito. Na setinha inferior ele vai indo. Vou fazer isso com todos. Tá, mas eu não tô em qualquer vista de frente. Eu tô na vista ortográfica. Aquela que eu comentei no encontro anterior. Que ela tira a profundidade das coisas. Que é justamente assim que a gente trabalha a épora. Então eu vou pedir, em vez de ser estrutura de arame, eu quero ver a graduação padrão, porque eu quero ver os desenhos aqui, né? Esse aqui, ó, por que que eu fiz ele no centro? Porque me facilita muito se eu simplesmente fizer isso aqui. Ele já foi pro centro ali, mas não é exatamente o que eu quero. Eu vou apertar P. Vocês estão vendo que tem aqui uma marca que marca o centro? Eu não quero que esse caixa fique aqui no centro. Eu vou deslocar ela até um pouco mais para cá. E uma dica é trabalhar com números que sejam redondos. O que significa isso? Um número redondo. Fica mais fácil de lembrar. Então, em Y aqui, eu vou colocar 1,5 m, 150 centímetros. Aqui, ó. Ele vai ficar ali. Ficou bom. Que daí fica fácil de lembrar quando for fazer os outros. Aí eu vou apertar F pra prestar respeito aqui. E eu vou subir. E qual que é o meu objetivo? Por que eu tô subindo? Essa linha preta aqui representa o chão. Eu quero colocar o pezinho do personagem ali o mais adequado que fique no chão. Aqui, ó. Ó, ficou aqui, ó, mais ou menos 80 e alguma coisa. Eu vou deixar certinho aqui, 80. Ficou um pouquinho pra baixo ali, mas é algo que eu corrijo ali e fica tranquilo. Então, ó, 150 a 80. Isso aqui já me ajuda com esses daqui, ó. Eu já posso deixar todos esses Zs em 80 aqui, ó. 80. 80. Lembrando que fica gravado, eu vou colocar no YouTube isso aqui depois pra vocês. E se vocês estiverem com dúvidas, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Ok?
Aí, o que que nós temos aqui, né? Temos o personagem aqui. Eu tô apertando P e ele tá fazendo P em algum lugar, menos aqui. Apertar P de ver perspectiva. Alt, botão do meio do mouse pra mim orbitar. E aqui eu tenho já o primeiro plano colocado. Agora o que eu quero fazer? Eu quero girar esse aqui 90 graus, só que nesse eixo aqui, ó, que é o Z. E eu vou aproveitar aqui uns cálculos que eu tenho aqui, ó. Eu sei que esse eixo aqui é o X. Se eu colocar que eu coloquei 1,5 m aqui, não é o que eu quero, porque tá do lado errado, né? Então eu vou colocar menos 150, porque eu quero que ele fique do outro lado lá. Aí, ok. Ficou lá. Agora esse aqui também eu vou girar 90 graus e depois a gente vai ver um detalhe que talvez eu tenha errado um desses planos aqui, mas a gente vê como é que a gente vai corrigir. Vou pegar aqui a posição. Y eu vou zerar. Esse aqui também eu vou zerar em Y. Vou pegar esse cara aqui de novo. E eu sei que em X é 150. Olha, ele tá ficando tudo igual ali. E esse aqui é um espelhamento daquele lá, né? Então, eu vou puxar pra cá. E eu sei que eu tô fazendo errado aqui. Mas calma que é pra um bem maior do coletivo aqui. Então aqui em X eu quero em 0, né? Porque eu quero que ele fique centralizado. Em Y eu quero que fique 150, não. Menos 150. Ok. Só que como é que eu vou modelar um objeto aqui? Eu vou modelar um objeto. Ai, tem uma coisa que eu não fiz ainda, meu Deus. Deixa eu fazer. Caso vocês queiram tentar também, ó. Eu vou aqui no canal de texto, Model Sheets. E eu vou fornecer aqui o... Qual que é o nome? Tira dúvidas 3D Max. Elano na frente, lateral 1, lateral 2 e Elano atrás. Eu vou jogar aqui. E tá processando e tá os blueprints dela, caso vocês queiram repetir esse processo de novo aí, né? Deixa eu ver aqui o chat que vocês estão comentando. Já falou, gente, vou ter que sair. Boa noite pra vocês e um ótimo final de semana. Até mais, Angel. Sextou. Ok. Os problemas aqui que eu vou encontrar agora? Se eu apertar F, eu tenho que ver o personagem de frente, né? Pra mim poder ir modelando ele de frente. Se eu apertar F, o que que eu vou ver? Personagem de costas. Eu não queria ver ele de costas. Se eu apertar L, eu tenho que ver o personagem... Olha, já até a estrutura de arame. Eu vou colocar aqui graduação padrão. Olhando pra frente. Eu tô vendo ele olhando pra trás. É isso mesmo, produção? Não, acho que tá olhando... Não, tô fazendo... Tá olhando pra frente, sim. Tá certo. Se eu apertar vista direita, tá certo também. Se eu a vista posterior, eu tô vendo ele de frente. Ih, tá invertido, então eu tenho que trocar os planos, professor. Não, eu vou mostrar qual que tá acontecendo o maior problema aqui. Vamos supor que eu já esteja modelando, né? Eu vou fazer qualquer coisa aqui só pra gente ter uma ideia. Que o objeto vai ser construído aqui, né? Tá, quero ver esse objeto de frente em relação à minha referência. Ele tá lá dentro, eu não consigo acessar. Aí, de lado também. Ih, professor, então deu tudo errado, né? Não, a gente tá no processo ainda. Não terminamos de configurar a Apple ainda. Eu vou apertar P e a gente vai editar algumas coisas. Porque tem outro problema. O mouse, a gente pode errar caminhos com o mouse. Aqui eu posso estar modelando e daí eu peguei aqui e fiz isso aqui, ó. Ó, fiz duas vezes ali. Ai, 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 eu vou ter que arrumar isso de novo. Tudo bem que nesse meu caso, eu consegui resolver com Ctrl Z. Mas supondo que eu tô ali mexendo e não vi que eu fiz isso. E continuei modelando, e depois fui voltar pra vista e falei, ih, meu Deus. Ou seja, então, eu consigo voltar aqui e eu consigo selecionar tudo isso aqui, ó, e congelar eles, né? Eu vou resolver um problema. Congelei, eu não consigo mais mexer neles de jeito nenhum. Mas também eles não aparecem em nenhuma imagem. Ou seja, resolvi um problema, arranjei outro, né? Então eu não quero isso. Será que eu não quero? O que que dá pra fazer?
Eu vou resolver o problema, dois problemas. O problema de ver aonde eu não quero e o problema de congelar. Eu vou primeiro, ó, selecionar todos eles. Vamos lá em propriedades do objeto. E vai ter todas essas coisinhas aqui, né? Aí aqui ele tem uma opção que é mostrar congelado em cinza. Em inglês, que muita gente vai poder querer utilizar o 3D Max em inglês. Inclusive, se vocês quiserem, eu troco. Não, acho que agora já comecei no português, mas na próximo encontro eu posso deixar tudo em inglês. De repente, se vocês quiserem. Aqui mostrar congelado em cinza é Show Frozen in Gray, né? Ou seja, ele vai ficar cinza. Eu não quero mais isso. Aí, ok. Vamos lá. Agora, se eu congelar eles, né? Apertei o botão direito, congelar seção, ó. Eu não consigo mexer. E eles não ficaram cinza. Legal. Mas aquele problema de eu apertar F e ficar apertando e o objeto tá lá dentro, não conseguir mexer, continua. Então vamos resolver esse problema. Então eu vou descongelar todos, consigo mexer neles. Vamos mexer nas propriedades dos objetos de novo. E eu vou em... vamos lá. Seleção de face traseira, acredito eu. Eu não sei, não lembro como é que tá em inglês. Depois a gente vai ter que ver. Depois eu revisito se vocês quiserem que a gente faça em inglês. Ok, vocês já viram que um sumiu, né? Ok, ó. O que ele vai fazer? Um objeto 3D, ele vai ter a face e vai ter a parte da frente da face e a parte de trás. O que eu acabei de pedir é falar assim, não quero que renderize a parte de trás. Ó, ele some. Tá vendo? Esses dois ficaram certos. Esse aqui também ficou certo. Mas o de trás, não. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar ele aqui. E eu vou rotacionar ele 180 graus. Ok? Tá ali 180 graus rotacionado, ó. Z 180. Ó. Agora eu vou girando a câmera. E ele vai mostrando qual é necessário ser mostrado. Posso então... Aqui tem a opção de selecionar todos aqui, né? E eu posso agora congelar a seleção. Com isso, ó, eu aperto F e eu vou ver o personagem de frente. Aperto L, eu vejo ele de lado. Se eu quiser ver o outro lado, aperto V, então na vista esquerda, vista direita. Se eu quiser ver a parte posterior, V, vista posterior. Assim funciona pra gente fazer uma épora. A gente conseguiu já construir uma épora. Posso salvar esse arquivo e mandar pra vocês lá também, nos model sheets lá também. E eu vou até mudar o nome do arquivo de texto aqui. Editar canal, model sheets. E arquivos 3ds. Aí vocês vão ter ali acesso a esse meu arquivo também. E aí, vamos lá. E isso serve só pra gente utilizar em personagem? Não. Ele vai servir pra... Caso vocês queiram, sei lá, modelar um carro. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que... Eventualmente, se alguém gosta de modelar carro, vamos lá pro Google. Então, vamos puxar o Google aqui, ó. Vamos pegar aqui Model Sheet. Pensar... Ou melhor, Blueprint. Blueprint... Pensar Fusca. Não, vai ser um... Deixa eu ver. Volkswagen Beetle. Olha só. Não é o nosso caso, mas a gente pode, por exemplo, pegar essa imagem aqui. E com esse conceito a gente pode construir uma épora do Fusquinha aí. E fazer um Fusquinha 3D aí pra nós. E a gente consegue ter esse grau de precisão pra gente trabalhar. Então, além de ter outras coisas aqui, né? Vamos pensar aqui. Blueprint Character. Vamos imagens aqui. Ele vai confundir com o sistema de codificação e prototipificação do Unreal Engine, né? Mas ele também vai ter
algumas imagens aqui que você pode utilizar para praticar, além daquela ali, né? Não tá separada como a minha, mas se você aplicar a técnica lá de colocar um quadrado, acertar o tamanho, vocês vão conseguir ter vários modelos para vocês trabalharem, né? Para vocês conseguirem fazer ali, né? Aí dá para ver isso também. Outro site que a gente pode pesquisar essas coisas. Pinterest. Vamos lá. Ele tá carregando Pinterest. Vamos pegar aqui. Ah, Character Blueprint. Aí ele vai ter outros aqui, né? Alguns com posição com o braço para baixo. De repente você faz dá um jeito de deixar ele numa posição, ó, pelo menos no A aberto aqui, né? Mas tem vários modelos possíveis aqui, né? Ou sei lá, car blueprint. Olha só a quantidade para você poder trabalhar se você gostar. Ou vamos lá, spaceship blueprint. Bastante detalhado, mas tem. Você consegue. Ó, esse aqui é mais simples, mas você consegue observar e fazer com calma, né? Ok, então para não ficar um conteúdo muito denso, eu vou, entre aspas, eu vou salvar aqui, ó. E aqui, ó, já mostra uma dica do 3D Max, tá? Às vezes as pessoas querem me mandar arquivos e tudo mais, e eu recebo arquivos sem fontes faltantes, né? Imagens e tudo mais. Por quê? Porque a pessoa foi aqui, né? E é normal. Isso é uma coisa que ele podia ter uma explicação melhor sobre isso. Salvar e me manda o arquivo do Max. O que que a gente faz aqui? A gente vai aqui, ó. Arquivar. Aí, ó. Deixa eu só chegar na pastinha que eu quero. Vamos lá. Ó, tira dúvidas 3ds Max. Aí eu coloco aqui, ó. Vou colocar aqui o nome da personagem, né? Que é Elana EP02. Eu vou salvar. E o que que ele vai fazer? Ele tá salvando. Ele vai criar um arquivo zip. E nesse arquivo aqui, ó, se eu abrir, ele vai ter a Elana e... Nossa senhora. Ele faz um caminho meio longo, mas ele vai ter todos os arquivos de imagem para serem utilizados. Dá para organizar melhor depois, mas é. Eu vou... Acho que eu vou fazer isso já. Então eu vou salvar ele primeiro. Uma de Elana. Vamos ver se eu arquivar daqui fica mais legal. Tá. Sim, substituir. Ah, deixa eu puxar aqui pra cá. Ok. Não, não ficou assim. Acho que tem que ajeitar o projeto como um todo. Mas enfim. Dá pra mandar pra vocês ali. Depois a gente vai organizando. Eu vou colocar esse arquivo. Eu vou dar uma caprichada nesse arquivo. É melhor. Deixa eu ver. Vamos ver. Daí qualquer coisa, se precisar refazer o link, é melhor. Não, eu vou mandar assim, porque é menos enrosco pra vocês. Vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Dá pra melhorar. Isso. Não, eu vou mandar o arquivo lá mesmo pra vocês. Só pra vocês terem acesso do que a gente fez aqui hoje. Ah, Eu queria perguntar também se o professor podia deixar um modelo dela assim já colorido pra saber as cores também. coloco sim. Coloco o model sheet dela lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Tá lá. E agora eu vou mandar o model sheet. Porque eu tô com uma. Pra gente encerrando, que eu tenho uma ideia, já que você falou. Que pode dar totalmente errado, mas eu acho que é bem divertido. Vamos lá. Olha só, já achei umas coisas aqui interessantes. Olha, tem uma versão aí colorida dela aí. E tem outros conceitos aqui de outros personagens aqui, olha só. Esse aqui. Aqui, esse aqui, ó. Com os conceitos de personagens também. Vou mandar o da Elana lá. Vamos lá. Aliás, tem acho que melhor isso. Aqui, ó. Aí tem até as cores em hexa. Mas tá no nome do personagem ali, peraí. Peraí que eu vou melhorar cada vez mais aqui. Deixa eu ver. Aqui tá certinho. Então eu vou... Ok. Dá pra puxar o Photoshop. E eu vou... Não, preciso. Deixa eu pegar aqui. Pastinha. Documentos. Vamos lá. Aí, agora sim. Acho que agora tem até o nome dela certo ali. E também, se quiserem mudar o nome dela também, não tem problema. Não tem esse preciosismo. Amor, Isso. gravatinha. Tem que ficar com o nome dela, já tá batizada. Não, tá certo. Tá bom, É, eu vou... Eu vou Hã? encerrando então aqui hoje. Uhum. E eu dou uma sugestão aqui depois. A gente tem Mas é o quê, amor? A gente tem outros canais aqui que são interessantes também ali do Resolve Aí, que a gente tá fazendo umas inteligências artificiais, fazendo uma vilarejo ali. Nossa, que caos! Aí, peraí. Ah, aí, de repente, a gente pode até, se vocês quiserem, criar uma historinha pra Elana, pra gente colocar aí, fazer um background dela. Eu explico qual que era o do jogo, do projeto do jogo analógico. No caso, ela era uma aluna da Uninter também. Ah, E é da animação 2D que você fez, não foi? não, ela é do. Tem um projeto de jogo analógico de tabuleiro que ela. Ah, Que ela. Ela. Ela precisava entregar o trabalho foi.
entrou numa dimensão que era um jogo de tabuleiro, ela teve que correr dentro do jogo de tabuleiro, daí ela vive dentro do jogo de tabuleiro, lutando contra o grande vilão, que é o prazo de entrega. Que daí o jogo seria a entrega regular ali. Aí, no caso, esse era o conceito, mas vocês podem fazer o conceito que vocês quiserem aí, alterar o personagem, fazer. Só pra você que é engraçado, porque fazer tipo uma animação assim, fazer o prazo ser um vilão com aquela risada, tipo, ah, acho que seria legal pra fazer uma animação até, tipo, desse jeito. Ah, fica uma. Então, se vocês quiserem também, ó, é livre, né? Quiserem desenhar, ilustrar como seria o terrível prazo, como é que vocês enxergam o prazo, aí dá pra fazer o monstro prazo e fazer todo esse conceito. A gente vai criando mais personagens aí e vai fazendo as coisas aí pra ficar mais interessante. De toda forma, queria agradecer a todos vocês de novo, é sempre muito legal estar aqui com vocês. Depois eu vou subir esse Tira Dúvidas 3D Max lá pro YouTube também. E vamos aí conversando aí pra gente ir alimentando as outras coisas ali dos outros canais também. Tem coisas que estão meio prometidas aí que eu comentei, que dá pra fazer, mas eu vou fazer com calma ali e eu vou explicar melhor coisas que vão surgir no próximo Traços e Manchas e tudo mais. Então, pessoal, um abração pra vocês aí. Qualquer coisa, mandem ali nas dúvidas, sugestões e tudo mais, que a gente tá sempre ouvindo vocês. E sextou pra vocês aí também. Bom final de semana. E descansem, aproveitem. Façam tudo o que vocês tiverem que fazer. Até mais. Até, tchau, tchau. Bom final de semana. Bye, bye.